Olá, que bom que você está aqui. Esse é o canal da Porta do Reino. Eu sou Fernando Andreucci, sou pregador do Evangelho, escritor, trabalho com mentorias pessoais e nós temos como propósito nesse canal promover o reino de Deus. Hoje eu tenho um convidado especial, Pastor Jonathan, estará aqui conosco. É um privilégio, pastor, Obrigado. recebê-lo em nosso canal. E nós vamos trabalhar temas muito interessantes. Eu vou passar a palavra agora para o pastor Jonathan, que vai se apresentar, para que comece aqui o nosso diálogo, que eu tenho certeza vai ser proveitoso e fará diferença na vida dos ouvintes, pastor. Obrigado, Fernando. Meu nome é Jonathan Fagundes. Sou pastor já há 22 anos, no ministério. Fui ordenado bem cedo. Sou pastor da Igreja Cristianismo Decidido aqui em Maringá. Casado, muito bem casado com a morena linda, Karina. Sou pai de 2 filhos, a Rebeca e o Lucas. Está aqui com a gente o Lucas hoje. Já desde 2007 leciono o Novo Testamento em seminários aqui na região sul do Brasil, Curitiba e alguns lugares do sul aqui. Estamos aí para compartilhar, conversar um pouco sobre a palavra de Deus, sobre o Novo Testamento. Um prazer estar com vocês aqui. Ótimo, obrigado. No dia de hoje, nós estaremos fazendo algumas perguntas para o pastor Jonathan, que é autoridade em Novo Testamento. E, pastor, eu sugiro alguns temas mais polêmicos sobre a Bíblia Sagrada. Acredito que a igreja da pós-modernidade é uma igreja que, em alguns sentidos, ela tem tido a imagem corrompida por alguns ministérios. E há uma importância dos homens sérios de Deus fazer uma apologia do verdadeiro evangelho de Cristo. Essa é um dos meus intuitos aqui na Porta do Reino. O senhor concorda comigo? Concordo. Ótimo. Pastor, vamos começar a trabalhar o tema bastante polêmico no meio evangélico. Dízimo. Algumas pessoas dizem que dízimo é coisa do Velho Testamento. Outras vão dizer que é do Novo, tem ratificação no Mateus 23. O que o senhor diria para nós, para mim e para os nossos ouvintes sobre a questão do dízimo? Bem, como você falou, assim, tem aquela defesa, que muitos dizem que dízimo é coisa do Velho Testamento. Ou alguns dizem assim, dízimo é coisa da lei, Agora você não precisa praticar mais, tal. Se a gente olhar na ótica do Novo Testamento, realmente, o Novo Testamento fala pouco sobre isso, praticamente não fala, A não ser que a questão lá compara com os fariseus, que se a nossa justiça não exceder deles, que eles dão aquilo e tal. O Mateus 23. Mateus 23. Eu tenho um pensamento assim, vamos tentar explicar. Quando a pessoa fala assim, o dízimo é da lei, é do Velho Testamento. Não, o Velho Testamento tudo bem, a gente não deve abolir o Velho Testamento. Tem gente que diz o seguinte, não, o Velho Testamento ficou para trás, agora é o Novo. Na verdade, o que a gente não pratica é a lei, E o Novo Testamento, o dízimo, ele é anterior à lei. Então, quem foi o primeiro a dar o dízimo? Abraão, Jacó. E eles não estavam debaixo de lei. Não foi Deus que falou assim, Abraão, eu quero que você dê o dízimo. Não, Abraão decidiu dar, foi algo voluntário. Qual que é o meu pensamento sobre isso? Então, eu digo o seguinte, se ele não estava debaixo de lei, entre aspas, ele estava debaixo de graça. Abraão não tinha uma lei dizendo para ele, faça isso, faça aquilo. Verdade. Depois Deus institui a lei, e Deus gostou tanto, acho que, da ideia de Abraão, que fala assim, vamos colocar isso na lei, Moisés coloca isso. A partir do momento que vem a lei de Moisés, aquilo se torna uma obrigação. Aquilo se torna uma instituição. E aí tinha as consequências, aquela maldição para aquele que não desse. O pessoal usa muito hoje ainda aquele texto de Joel, vai vir um gafanhoto migrador, cortador, Sim. devorador, tudo Sim. triturador e vai destruir. Quando vem Jesus, ele cumpre toda a lei se encerra em Jesus, certo? Sim. Concordamos nisso, estamos debaixo da graça. Então podemos dizer, quase um sanduíche, tem graça, lei e graça. Eu vejo hoje o dízimo, eu ensino, pratico e tal, não como lei, não como obrigação, como um privilégio, assim como Abraão fez. Perfeito. Então, assim, claro que cada um que estiver nos vendo, ouvindo, assistindo, se você está numa igreja que coloca aquilo como uma condição, eu não digo por ser bíblico, se você está numa instituição que assim trabalha, por que não?
Então, concorde com aquilo que está ali. O que nós ensinamos para a igreja? Você tem o privilégio. Nós falamos sobre dízimos e ofertas, mas nós não cobramos ninguém. Nós não obrigamos, né? Nenhuma igreja cobra, na verdade, né? Mas não obrigamos. Dê por entendimento. Dê como Abraão fez, por gratidão, por reconhecimento de tudo aquilo que Deus fez a você. Então não existe aquele peso. E eu creio que não existe a maldição. Porque a maldição, Jesus levou toda a maldição do quê? Da lei. Então a maldição que havia de não entregar o dízimo era a maldição da lei. Que o cidadão estava debaixo daquele jugo ali. Quando Jesus vem, ele cumpriu toda a lei. Então, assim, hoje é muito mais leve, né? Então, assim, o evangelho é simples, né? A simplicidade, a gente tem que voltar para a simplicidade. Então, a gente entende que se contribui. Eu gosto de um pensamento do Augusto Nicodemos, que ele fala assim, quando em Coríntios fala que cada um contribua segundo o propósito no seu coração, com generosidade, proporcionalmente. Ele fala assim, apesar de ser uma igreja gentílica, mas tinha judeus e gentios ali, a igreja de Corinto. Ele fala assim, a ideia de proporcionalidade para o judeu, o que era? Era dízimo. Então ele não é, claro, dizendo assim, é dízimo, mas cada um de proporcional. O meu proporcional, se eu ganho 10 mil, se você ganha 1.000, ou se você ganha 20 mil, eu ganho 1.000, a proporção é a mesma, cada um. Então, assim, era um conceito. E, então, quando eu vejo muita gente malhando a questão do dízimo, às vezes a pessoa fica achando desculpa não dar. Então, se você não concorda ao dízimo, tudo bem, não dê, mas dê com generosidade. Eu creio que Deus não quer só o dízimo hoje. Deus não quer o dízimo. Deus quer a tua vida toda. O 100% é teu. É dele. Então é o seguinte, eu dou dízimo, dou 10% e o resto dos 90% eu faço o que eu quero com o meu dinheiro. Não. Deus quer que você entenda onde você vai contribuir, aonde você vai fazer, o que você vai comprar. Então, dinheiro é um assunto importante na Bíblia, né? Polêmico também. Sim. Né? Mas, no meu ponto de vista, o dízimo eu vejo dessa forma. É algo leve, tem que vir do coração, e a igreja tem que entender que nós damos hoje como Abraão deu, como Jacó deu, por gratidão, por reconhecimento, por fé, né? Não por medo, né? Porque muita gente hoje dá por medo, né? Eu vou dar porque o diabo vai destruir minhas finanças, ou vou perder o que eu tenho. Aí perdeu o propósito. Aí eu acho que pode ser polêmico dizer assim, então é melhor não dar do que dar desse jeito. Ou por barganha, né? Quanta gente dá por barganha? Eu dou 10, e Deus vai me dar 100, e Deus vai me dar 1.000. Cara, se quer investimento, vai no banco, faz... compra criptomoeda, faz qualquer coisa, né? Mas não é o dízimo que é teu investimento, né? Muito bem. Eu particularmente gostei muito da resposta do pastor Jonathan. Primeiro porque teve fundamento bíblico. Quando o senhor cita ali Abraão e Jacó, antes da lei. Isso para mim é um grande fundamento bíblico. Segundo, pela versão de que dar dízimo é consequência de um relacionamento. Mais ou menos essa é a minha opinião quanto a isso, como quando eu trabalho em uma empresa, que eu tenho gratificação, que eu estou engajado, que eu estou satisfeito com o meu trabalho. Por vezes o patrão não pede que eu fique após as 18. Ele me pede algumas coisas, mas se ele me pede 5, eu faço 8. E eu fico depois das 18 porque aquela oportunidade gera um privilégio. Então, ficou bem claro para mim na resposta do pastor Jonathan que dízimo é uma consequência de uma consciência de se relacionar com Deus. É, sobretudo, uma ação de gratidão. Eu também concordo com ele que se você acredita que não deve dar dízimo, e se você não sente vontade, não dê. Esse não é o caminho para se relacionar com Deus. Deus nunca impôs. Aliás, Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos de Deus. Toda provisão vem do Senhor. A ideia de dizimar e ofertar é uma ideia de gratidão. Eu faço porque eu me sinto privilegiado em fazer parte do corpo de Cristo. Eu tenho consciência que eu estou engajado num sistema de vida superior ao terreno. Eu faço parte do corpo celestial e, como gratidão, eu dou aquilo que está no meu coração para o Senhor. Dízimo na Bíblia, por exemplo, no Velho Testamento, que é o caso, é uma linguagem de aliança. Então, sim, você não dizima para qualquer ou ali no Velho Testamento, quando Abraão dizima, ele faz a Melquisedeque. Então, é uma linguagem de aliança. Eu não faço aleatoriamente, é com quem eu tenho uma aliança, com quem eu tenho um relacionamento. Sim. Os pastores sérios,
elas cuidam da vida emocional e espiritual, elas dão assistência familiar. Então, a igreja não cumpre só um papel espiritual, ela cumpre também um papel social. Claro. E nós temos grandes exemplos de trabalhos de igrejas muito sérios. Eu mesmo já fui muito ajudado por sistemas pastorais decentes, honrados, bíblicos. Eu sou a prova viva da eficácia de uma igreja cujo pastorado é um pastorado bíblico. E não só eu, mas milhares de pessoas em todo o mundo têm sido assistido pelo governo da igreja, ajudado, auxiliado. Eu gostei muito da resposta, pastor Jonathan. E também, assim, isso que você falou é perfeito. É fruto de relacionamento. Dízimo na Bíblia, por exemplo, no Velho Testamento, que é o caso, é uma linguagem de aliança. Então, assim, você não dizima para qualquer ou ali no Velho Testamento, quando Abraão dizima, ele faz a Melquisedeque. Então, é uma linguagem de aliança. Eu não faço aleatoriamente, é com quem eu tenho uma aliança, com quem eu tenho um relacionamento. Nossa aliança hoje é com Cristo. Né? Ou vamos levar para uma linguagem mais prática, eu congrego numa igreja. Eu crio uma aliança com aquele corpo, com aquele grupo, né? Não é com a entidade, com a organização, é com aquelas pessoas. Nós somos a igreja viva ali. Vamos traduzir para os dias de hoje. Eu visto a camisa daquele negócio. E aí, aonde eu visto a camisa, eu empenho meus recursos também. É meu tempo, é meus recursos. E aí as pessoas misturam. E depois talvez a gente fale sobre isso, mas dízimo é 1/10, né? É o 10%. É 1/10, a linguagem quer dizer isso. Por exemplo, eu dou meu dinheiro, mas não dou meu tempo. A Bíblia também fala de tempo. Sim. O sábado é 1/7. Então, matematicamente, Deus quer, se a gente fosse comparar, Deus quer mais meu tempo que o meu dinheiro. Verdade. Né? Então, tem uma linguagem. E aí, se eu me entrego a um relacionamento, se a gente vai namorar, eu quando namorei minha esposa, nós somos casados e tal, você começa o relacionamento ali, você quer passar tempo. Aí você investe, né, no teu relacionamento. Aí você vai para um jantar, para um presentinho, para aquilo que a pessoa gosta. Sim. E aí você investe teu tempo. Então, assim, eu acho que não tem alguém que possa ter um relacionamento com Deus e não querer ofertar, não querer dizimar, não querer... e aí você não se preocupa se é 10%. Você quer mais. E aí, de repente, a pessoa se entrega e ela dá o tempo dela. Daqui a pouco ela jejua. Não tem alguém que jejue sem ter um relacionamento com Deus. A não ser que seja religiosidade. Mas com entendimento, não. E aí você não se preocupa se é 10%. Eu acho que Deus usa o 10% ali quase como algo didático, né? Com a igreja, quando a gente fala, não sou contra, tanto que a gente dizima na igreja. Sim. Mas é algo didático. Se o cara não sabe quanto que é o 10% dele, então Deus pede, contribua 10%. O cara já é para você começar a se organizar nas suas finanças. Tem gente que não sabe nem quanto ganha, né? Não sabe quanto entra, quanto sai, é perdido. Se você não consegue se organizar isso, está sendo didático, olha, dá 10% para você se organizar e de repente para de fazer continha. Tem gente que ganha lá 7.888. Daí ela vai dar o dízimo dela 780, dá até os centavos ali, né? Cara, arredonda esse negócio, irmão. Relaxa, né? Relaxa, mais leve. E aí, de repente, você não se importa mais com... Eu conheci pessoas, conheço empresários, assim, que são cristãos e... Cara, chegar já falaram, pastor, eu não dizimo. Mas você sabe que se você precisar de algo tal, o pastor pode contar comigo. E aí, quando você vai ver, esses empresários investem muito mais do que dízimo, cara, não fica fazendo continha. Sim. Então, é a questão do coração, né? Sim. Do coração. Sim. Então, num relacionamento, você não fica mais contando. Claro, você não vai ser imprudente, mas você não fica mais contando, eu dei isso aqui pra minha esposa, eu dei isso aqui pra minha namorada. Não, é relacionamento, como você falou. Verdade. É fruto de relacionamento. Aí fica leve, né? A gente coloca muito julgo, né? Nas costas das pessoas, da igreja, do cristão. E aí fica... E aí o cara... Quantas pessoas... Eu e você conhecemos que saíram da igreja por causa dessa conversa de exigência de dízimo e tal. E tem aqueles que distorcem, claro que tem, né? E vão além do que a Bíblia fala, né? Acredito que o grande ensinamento desse diálogo para todas as pessoas que têm o tema dízimo e ofertas como objeção para ingressar na fé é que ele não precisa mais ser. Isso não é prioridade para que você se aproxime de Deus. O dízimo, a oferta ou a ajuda é uma consequência de uma relação amorosa.
É uma consequência de impacto entre Deus e homem. É uma compreensão da grandeza do amor de Deus pelas nossas vidas. Uma consciência de miséria humana aliada a uma consciência de grandeza divina. Acredito que quando essa consciência nos alcança, o dízimo é uma consequência natural. Então Deus não nos chama para dar dízimo, Deus não nos chama para ofertar, Ele nos chama para nos salvar. E para um salvador eu sou capaz de fazer muitas coisas, uma delas pode ser dizimar. Mas esse não é um tema que deve te preocupar, não é algo que tem que colocar como prioridade. Não. E uma coisa eu falo para vocês, Deus não é bobo, ninguém usa Deus, é Deus que usa as pessoas. Se tem pastores usando esse tema para se dar bem, eles vão prestar conta com Deus. Sim. E se você é dizimista e ofertante, e você dizima e oferta, e descobriu que o seu pastor faz mau uso desse dinheiro, né, pastor? Fique tranquilo, porque Deus vai te honrar. Mas com esse pastor, certamente ele vai acertar as contas, porque Deus não tem nada de bobo. Se você está vendo um erro, imagina Deus, né, pastor Jonathan? Com certeza. Então, cada um de nós prestará conta para Deus das suas ações. Muito elucidativo, pastor, a resposta, né? Pode falar. Eu penso assim também, a questão do ensino do dízimo, está na Bíblia para aprender. Sim. Ah, mas é do Velho Testamento. Hebreus fala que todas essas coisas do Velho lá foram escritas para nosso ensino. Sim. Então, nós interpretamos e aplicamos. Então, o dízimo no Velho Testamento, ele era a primícia, né? Uhum. Então, você era a primeira parte, você separava do teu primeiro ganho, o cara ia, e lá era mais a colheita, né? Ou o gado, ou as ovelhas, o primeiro cria do rebanho, você separava para Deus. Então, era uma primícia, uma primeira parte. Quando eu dizimo, eu estou dizendo o seguinte, Deus, eu reconheço, Sim. né, que tu és o primeiro na minha vida, que o Senhor que me dá saúde, que o Senhor que me dá força. Então, é um gesto de gratidão, Deus, eu estou reconhecendo que tu és o primeiro na minha vida. Se é 10%, se é 11%, se é 8%, se é 5%, cara, sabe, não vem ao caso isso assim. O importante é você reconhecer a Deus como o primeiro tal. E o que eu digo para você que faz parte de uma igreja e a igreja tem essa liturgia e essa prática bíblica, não é errado, não vejo como errado. A forma, assim, a motivação que eu acho que pode ser errada. Então, assim, posso dar? Posso. Mas qual a motivação? Se a motivação é essa de gratidão, de relacionamento, porque eu me relaciono, eu faço, como consequência, aí sim. Mas, e aí você fala, mas se a pessoa usa errado, tal, tudo isso. Eu costumo dizer o seguinte, dízimos, você entrega aonde você recebe alimento. Então, lá no Velho Testamento, o que era? Malaquias, só que tinha um amigo meu que dizia, se tirar Malaquias 3:10 da Bíblia, tem uns pastores que não sabem o que pregar mais. Mas assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Sim. E aí o pessoal fala, você tem que trazer na igreja e tal, a tesouraria. Porque o dízimo em Israel era uma instituição, mantinha o país, né? Não era só o judeu, ele dizima, né? Até hoje, sim, os judeus e tal. E aí eles traziam a casa do tesouro, a tesouraria, sei lá. Algo assim. E aí a gente for comparar com a igreja, talvez seja isso, mas é muito mais além, né? A gente não tem como fazer exatamente a mesma analogia. O que eu aprendo disso? E aí Deus fala naquele texto, e fazer prova de mim, se eu não vos abrir, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E fazer prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção tal, que dela venha tamanha abastança. Qual que é o princípio que eu tiro dali? Eu dizimo aonde eu sou alimentado. Então, se eu congrego na igreja X de Jesus lá, então eu dizimo lá. Por quê? Porque lá é o pastor, você é eu dizimo na sua igreja. Você é o meu pastor, eu dizimo ali onde? Porque quem me cuida é você. Aquele ministério, o dia que precisei, amparou, cuida dos meus filhos. É onde eu recebo alimento semana após semana, palavra e tal. Então, meu conselho, dizime aonde você recebe alimento. Eu quero ofertar. Oferta onde você quiser. Quero ofertar no seu ministério, no ministério do Chicão, onde for tal. Entende? Então, assim, não é uma lei, mas meus pais, por exemplo, hoje moram em outras cidades e tal, e meu pai dizimava para mim, na minha igreja lá, e no meu ministério, quando eu saí, fiz uma transição de igrejas e tal, meu pai mandava o dízimo. E aí ele começou a congregar numa outra igreja lá em Curitiba. Eu falei, pai, dizime aí, porque aí eles estão cuidando de você. Olha. Eles que estão... O pastor que toma um cafezinho com você toda semana vai visitar ele lá, um pastor bem amoroso.
Então, assim, pai, o teu dízimo é lá. Se quiser ofertar, daí ele começou o quê? Ele dizimava lá e mandava uma oferta para nós. Porque meu pai tem um entendimento de dízimo, assim, então, se você tem esse entendimento dessa forma ali e tal, dizime onde você recebe alimento. Pastor, eu não dizimo, mas oferta onde alguém te cuida, alguém, sabe? Porque é aliança, é compromisso. Aonde eu tenho aliança, aí eu coloco meu recurso, meu tempo, né, com quem eu tenho aliança. Eu tenho aliança com a minha esposa, com a Karina. E então ali eu coloco meu recurso, meu tempo. E aí voltando para a conversa inicial, aquilo que você falou assim, tão claramente, é relacionamento. Muito bem. Aí fica leve, né? Não tem aquela religiosidade, aquela lei. Tem gente que tem uma ideia de Deus com aquele velho barbudo com cajado na mão, esperando eu errar para dar um... eu errei. Quantas vezes você já deve ter ouvido isso? Alguém chega e se aconselha, pastor, eu não tô dando dízimo, não dei o dízimo esse mês, por isso que bati o carro. Falei, meu irmão, pare com isso, velho. Não, você não bateu o carro porque você não deu o dízimo. Né? Não é assim, não funciona dessa forma. Interessante que o pastor Jonathan está dizendo. Algumas lideranças pastorais interessadas nessa dinâmica corrompida de dízimo, né, pastor? Eles trabalham com duas coisas, culpa e medo. Então, no exemplo do pastor, né? Você bateu o carro porque você não está dando dízimo. Para quem está nos ouvindo, isso não é bíblico. Não. Qualquer sistema do evangelho que trabalha pela culpa e pelo medo é um sistema fraudado. Isso não é Bíblia, isso não é caráter de Deus, isso não é verdade. Eu sempre compreendi que a lei não me leva a amar, mas o amor me leva a cumprir a lei. Toda vez que é imposto algo a mim, toda vez que é exigido algo de mim, a natureza humana ela vai recuar, ela dará 2 passos para trás, porque vai desconfiar da motivação alheia. Mas quando eu sou abraçado, quando eu sou compreendido, quando eu sou entendido com os meus medos, meus pecados e as minhas mazelas, isso sim fará de mim alguém grato, alguém que compreende, alguém que entende a importância. Daí a importância de você dar o dízimo onde você é alimentado, como o pastor está dizendo aqui. É aquela pessoa que gasta tempo com você, ela que te recebe, é através dela que Deus se comunica com a alma dela, através daquele ministério, daqueles louvores, daquele ensino, da chamada própria daquele pastor. Então, para mim, pastor, faz muito sentido essa palavra. E se você não concorda com aquilo que está acontecendo, vaza lá, irmão, sai de lá. Exatamente. Você está pecando, então vai para outro lugar, você se sinta... E eu vou além do que você falou culpa e medo, né? E a gente sabe, vamos abrir um parênteses aqui. Amados, não é a maioria de pastores que estão assim, né? É um grupo ali, grupo, alguns ali, ovelha negra tem em todo lugar. Mas se o cara não te atrai, não te traz isso pelo medo, pela culpa, ele às vezes gera pela ambição. Verdade. Eu não consigo te assustar, mas eu consigo encher teu coração de desejo de ganhar dinheiro. Então, olha, dê porque Deus vai te abençoar, dê porque Deus vai... Isso aqui é como se... Deus não é banco, né? Então, assim, a ambição, né? Mexendo com o coração do homem ali, poxa, eu vou dar... A gente sabe de histórias de pessoas que deram tudo. Uma vez eu era jovem lá em Ponta Grossa. Não nasci lá, mas eu me considero pontagrossense, morei toda a minha vida lá. Adolescente, juventude. E eu fui com uns amigos. Um amigo falou, vamos na igreja X? Eu queria conhecer. Eu falei, vamos. Cara, eu era universitário, fazia faculdade de engenharia. Mal tinha o dinheiro das moedinhas do Xerox, da UEPG lá. Aí fomos. Foi um culto lá, 6, 7 horas da noite. Nunca tinha ido naquela igreja, queria conhecer. E fui. E aí o irmão tava lá pregando, pastor e tal, chegou o momento da oferta. Rapaz, eu falei, a primeira vez que tô aqui, eu quero ofertar. Aí coloquei a mão no bolso, só tinha moedinha. Rapaz, ou o cara é profeta, ou... não sei. O cara falou assim, e não adianta dar moeda que Deus não é mendigo. Eu tava com as moedas na mão, coloquei de volta no bolso. Falei, cara... Eu ia dar tudo que eu tinha, eu era 17, 18 anos. Neófito, né? Ia dar o que eu tinha ali para ofertar. Eu conheci pessoas que deram... Tô brincando essa história da moeda, mas eu conheci pessoas que deram
crendo nessas promessas. Sim. O cara deu o carro. Sim. Tudo bem, você pode dar o carro. Tem gente que Sim. deu o carro de coração para a igreja. Sim. E Deus honrou toda aquela decisão. Mas tem gente que foi coagido quase. Sim. Né? Então, a gente sabe que existe isso, mas não, você dá. Só que mexeu com a ambição. Sim. O pastor fez. Não foi só o pastor, é você que era ambicioso demais. Verdade. Que queria fazer negócio. Eu brinco, o evangelho não é criptomoeda, irmão. Você vai. Né? E aí a pessoa mexeu com a ambição, né? Ou o medo, a culpa, ou a ambição, né? Os dois lados. Perfeito. É Charles Spurgeon que diz: o homem pode fazer as ações mais nobres, tendo as motivações mais vis. Então, o que está no coração do homem, exatamente, a motivação, é só Deus quem sabe. E o pastor Jonathan tocou num ponto muito interessante. Não é só a ambição do pastor, mas a ambição também de quem estava ofertando. Então, essa é uma armadilha de dois ambiciosos. Né, pastor? É verdade. Dois ambiciosos se iludindo, ambos se enganando. Juntou a fome com a vontade de comer. Exatamente. Então, o tema do dízimo é um tema brilhante, é um tema necessário, um tema relevante, que tem sido um elemento de distorção da publicidade da igreja evangélica. Porque alguns líderes utilizam desse tema de forma equivocada, não quer dizer que toda a igreja faça isso. Nós temos grandes exemplos de ministérios muito sérios. Sim. Ministérios cujos relatórios são expostos à igreja, que dá conta da vida financeira da igreja e que tem uma relevância, como eu disse, espiritual, emocional, assistencial na vida de comunidades carentes. A igreja muitas vezes chega onde o Estado não chega. Sim, verdade. A igreja tem uma autoridade espiritual sobre enfermidade, sobre questões relacionais, sobre todo tipo de mal que assola a humanidade que o Estado não tem. Você vê a questão hoje da drogadição, né? As igrejas, e aí eu digo evangélicas, católicas, elas têm muito a ensinar para o Estado aí. Como cuidar, como recuperar pessoas. E é fruto da nossa oferta, dos nossos dízimos, esses trabalhos. Quantos e quantos? A maioria, né, dos trabalhos hoje para recuperação de pessoas alcoólicas ou viciadas em drogas e tal, é feito por igrejas, né? A igreja tem autoridade para isso. E de onde vem o recurso? Do povo, né? Muito bem. Esse foi o tema da nossa conversa de hoje. Eu, particularmente, pastor Jonathan, gostei muito. Tenho certeza que a elucidação do tema é importante para muitas pessoas, que geram na mente das pessoas uma confusão, um afastamento e um preconceito com relação ao elemento do dízimo e da oferta. Então, existem elementos bíblicos, existem ministérios sérios e existem provas sociais do valor da doação, do dízimo e da oferta. Acredito que quem nos ouve e nos vê compreendeu com clareza a importância desse tema. E quero agradecer ao pastor Jonathan pela explicação, pela elucidação, pela sabedoria bíblica empírica, a experiência da moeda, por exemplo, né? Um jovem que tem o coração motivado a dizimar na casa do Senhor, que é reprimido por um discurso idiota de que Deus não é mendigo. Então, esse discurso pastoral abusivo, corrompido, tem de fato afastado pessoas do ministério, pessoas que querem se aproximar da igreja pela necessidade natural do homem de se relacionar com Deus. Porque não existe fé sem igreja. Não existe igreja perfeita. Se você achar uma igreja perfeita, você tem que sair dela, né, pastor? O Billy Graham falava isso, né? Exatamente. O dia que você achar a igreja perfeita, não vai nela, vai estragar. Você vai estragar ela. A ideia é de uma igreja onde você se sinta bem, onde você perceba um discurso bíblico, gente madura, gente séria. Defeito, todas elas terão, porque é composta de humanos. Mas a igreja é um elemento bíblico, é grande herança da cruz de Cristo e não há, eu vou repetir, não há fé, não há espiritualidade saudável, não há salvação sem a prática da igreja. Não existe. Eu costumo dizer que o cristianismo não é apenas crer, é pertencer. Muito bem. Né? Não tem como você ser... mas eu sou cristão aqui em casa, agora com as mídias sociais, eu assisto culto, mas não, você tem que se relacionar. Então, aquilo que Jesus fez em mim, eu tenho que compartilhar com os outros. Eu tenho algumas concepções aqui, não dá tempo para isso, mas não importa se é uma igreja
instituição organizada, ou se é um grupo que se reúne numa casa semanalmente, não tem nenhum problema com isso. Né? Eu sei que eu vou comprar briga com um monte de pastor quando eu falo isso, né? Ah, os caras não têm CNPJ, não tem nada, e daí? Cadê o CNPJ na Bíblia? Né? Mas é um grupo que se reúne constantemente e tem Jesus como o fundamento, a palavra de Deus como fundamento. Jesus falou, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estaria presente. Isso é igreja. Então não tem como você ser cristão sozinho, né? E o inimigo, ele é astuto, usa esses assuntos, assim, esses temas para nos distanciar da simplicidade do evangelho, do amor de Cristo. Aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, abre o teu coração, né? Nós estamos debaixo de graça, né? É outro assunto importante do Novo Testamento. Nós estamos debaixo de graça, é mais leve, é mais... É mais comprometimento ainda do que viver debaixo de lei, viver sobre graça. Verdade. Mas é muito mais leve isso. Então, se você tem tido dificuldade nessa área, ore a Deus, busca Deus. Não sei se posso dar um exemplo, dá tempo ainda para isso? Sim. Meu avô, quando se converteu, lá em 1986, posso falar o nome da igreja aqui? Não sei. Sim, claro. Foi uma benção, nós nos convertemos na Assembleia de Deus atrás, no dia do batismo do meu pai. Meu pai convidou meu avô, pai dele, para ir para o batismo, minha mãe e meu pai iam se batizar. Tinha 9, 10 anos. E aí meu avô ia. Era tarde o batismo, na Assembleia de Deus lá em Ponta Grossa. E acho que deu 1h da tarde, meu avô bateu na porta com uma sacolinha. E meu pai olhou assim, ele falou, eu vou, mas eu vou me batizar também. Aí meu pai, recém-convertido, disse, não, pai, mas você fuma. Como que você vai se batizar? Não, eu vou batizar. E meu avô lia a Bíblia e tal. Minha avó, falecida, era evangélica. Eu vou me batizar, eu quero me batizar. Mas você fuma, não pode. Aí meu avô, não, eu vou me batizar. Então você vai ter que falar com o pastor. Eu lembro até hoje, pastor Roque Lourenço. E ele era um dos pastores da equipe lá. E aí ele foi conversar com o pastor. Eu quero me batizar, mas eu fumo. Meu filho falou que eu não posso batizar. E aí o pastor, com muita sabedoria, muito amor, falou, não, senhor, vamos batizar o senhor sim. O senhor crê em Jesus, entendeu que ele crê em Jesus? Tá? O senhor fuma? Fuma. Então o senhor vai fazer, vou dar um conselho pro senhor. Comece a trocar o cigarro por bala. Né? Meu avô, 80 anos, sei lá quantos anos tinha naquela época, assim, imagina, fumou a vida toda. E aí ele, eu não sei se é quantos cigarros, maços de cigarro meu avô fumava, e ele foi trocando. Nessa época, nós tínhamos começado a morar perto do meu avô. O meu avô era um senhorzinho magrinho, viúvo já, com os bolsos, o terninho sempre cheio de bala. Então chegava alguém perto dele, ele oferecia uma bala. Em menos de 6 meses, meu avô abandonou o cigarro. Olha que uma vida toda, com um conselho tão sábio daquele pastor. Sim. Se aquele pastor fala, não vamos batizar você porque você fuma. Sim. Cara, tinha perdido uma vida ali. Verdade. Em 6 meses, meu avô talvez viciou a bala. Tomara que ele não seja diabético. Né? Mas ele faleceu já. E viveu até os 90 e poucos anos. Que bom. A gente conviveu com ele ali, 10, 12, 15 anos eu convivi com um sábio conselho, né? Sim. Então, assim, é muito mais leve. Sim. É muito mais leve, né? Por que você está dizendo isso, pastor? Eu tenho dificuldade em entender o dízimo. Então, irmãos, eu falo isso na igreja. Chega alguém assim, contribua conforme, como Paulo fala, conforme você propôs no seu coração. Se você não consegue dar 10%, dá o que você quiser. Aí vai aumentando. Vai percebendo que é um... E se não quiser dar nada no começo também, não dá nada, né, não tem nada. Mas aquilo que você falou no início é um privilégio. Quando você começa a perceber isso, a pessoa quer investir, quer dar... Então, assim, comece com leveza. Só que eu acho que é didático. Porque se você não consegue dar nem teu recurso, muito menos você vai dar seu tempo. Verdade. Muito menos você vai... Cara, imagine a questão do jejum, né? Se você fizer com entendimento o jejum. Sim. Não por lei, não por... Cara, você vai abrir mão de algo seu? Agora, quando você começa... Poxa, eu já dei meu recurso... sabe, é didático. Né? Lá em Mateus 7, quando fala sobre... Ele fala sobre dar, orar, jejuar. Né? Começa no dar. Se você não consegue nem isso, então dificilmente você vai gastar horas em oração. Eu não conheço ninguém que tenha uma vida intensa de oração, por exemplo. De intimidade com Deus. Que não tenha um coração doador. Você conhece alguém assim? Não. O cara assim, olha, eu passo tempo com Deus, eu invisto tempo com Deus. Assim, uma pessoa primeiro é humilde, não vai ficar dizendo que faz isso. Mas ela vai ter algum problema com doar. Aí não importa o nome. Se é generosidade, se é contribuição, se é dízimo. A pessoa é sempre aberta a dar, né? Principalmente do tempo dela. Então é muito mais leve. É muito mais leve. Perfeito, pastor. Tema
importante, esclarecedor, e eu tenho certeza que contribuiu para a sua compreensão e o seu entendimento. Que Deus abençoe você, sua vida, e que a obra de Jesus Cristo seja exaltada em você, na tua comunidade e na tua igreja. Muito obrigado.